E aí, eu vou gravar esse vídeo bem rápido. Tô aqui em casa, a Margot tá ali. Porque eu tava pensando sobre a questão se o homem evoluiu ou não do macaco. Isso a gente sabe que não. É só colocar no Google que a gente sabe a resposta. Mas esse questionamento, ele já trouxe muito problema para dentro da igreja, antes, numa época anterior. E na verdade eu queria fazer um vídeo sobre ele, mas para falar não sobre essa questão, mas para mostrar como às vezes a gente peca e erra, não avança pelo fato de não saber fazer as perguntas corretas. Então, a partir desse questionamento, acho que dá para falar alguma coisa bem interessante. O que que acontece? Quando você pega ali a questão da evolução do homem e fica aquela pergunta se o homem evoluiu ou não do macaco, tem duas visões que a gente precisa considerar no início, né? A visão religiosa e a visão científica a respeito da criação. Nenhuma das duas, elas são bem entendidas hoje. Por quê? Porque quando a gente lê em Gênesis que Deus criou o homem, fica parecendo, e algumas pessoas têm esse entendimento, de que Deus criou o homem pronto e colocou na terra, né? E quando ele fala que o homem foi criado a partir da terra, foi extraído da terra, às vezes não interpretam que o homem possa ser um produto da evolução, né? Quando fala terra, tá falando que ele se desenvolveu na terra, né? Foi criado a partir dele. Não, acho que não. Você pegou o barro, moldou e fez o homem. Agora, o que acontece é que Gênesis, ele tem outras interpretações que, que não só aquela que é literal, né? E quando a gente pega essa questão da criação do mundo, tem muita coisa que passa despercebido. O que era para ser percebido passa despercebido. Por exemplo, uma coisa que a gente deveria considerar mais é que Gênesis conta a história, quando ele fala de Adão e Eva, de um homem que tinha um relacionamento muito mais próximo com o Criador do que o que nós temos hoje. E essa relação de proximidade foi quebrada. Então, Gênesis já começa todo o início da narrativa bíblica dizendo que a nossa relação hoje não é como era antes. Isso daí a gente deveria considerar mais. E outra coisa, também conta a história da árvore do bem e do mal, ou seja, que o homem, a partir de um determinado momento, ele passou a ver dualidade nas coisas, ele passou a trazer para si a capacidade de julgar se era bom ou se era mal, ou seja, ele comeu do fruto da árvore proibida, e o fruto é essa capacidade de julgamento. E a partir do momento que ele criou, que ele possibilitou que na sua cabeça existissem dois poderes, o bem e o mal, ele tirou, de certa forma, o reconhecimento de que Deus era o um e único poder, né? E isso afastou o homem da essência divina. Alguns temas, isso é um princípio, né? Eu vou tratar no meu livro, estou escrevendo um livro, 10 princípios espirituais, que vão fazer você mudar completamente sua visão limitada. E em breve ele vai estar aí. Agora, com relação à criação, o que me incomodou um pouco é que, por exemplo, esses dias eu estava assistindo um vídeo de um professor brasileiro, de uma universidade brasileira. Eu não vou citar nomes, porque aqui eu não quero nem apontar nem denegrir ninguém. Ele estava dando uma aula de astrofísica. Ele estava falando sobre a criação do universo. E aí ele disse o seguinte, que com relação à criação do universo existe a visão hindu, existe a visão da mitologia nórdica, a visão indiana, a visão grega, existe a narrativa egípcia a respeito da criação do mundo e existe também a visão científica, que era a que ele ia apresentar lá, e também a visão cristã. E os cristãos, eles acreditavam que o homem foi criado, que Deus criou o mundo em 7 dias. Aí, a partir daí que eu comecei a desenvolver esses questionamentos. Agora, o que faz a gente parar para pensar a respeito da evolução do homem e do macaco
é que, por exemplo, o DNA dos chimpanzés, gorilas e orangotangos é 98% igual ao dos homens. E antes disso, tem alguns parentes próximos que já estão extintos, que são os australopitecos, o Homo erectus e o Neandertal, que a relação da carga genética era até mais próxima. Agora, essa questão, como eu estava dizendo, ela trouxe muitos problemas na época que a teoria da evolução foi concebida. Por quê? Porque Charles Darwin, ele disse o seguinte, que as espécies são criadas e exterminadas por tentativa e erro. Então, nenhuma que se formou, que está presente hoje em dia, ela tem uma linha evolutiva que venha desde lá atrás. Ou não, foi tentativa e erro. E outra, que seres superiores se desenvolvem a partir de formas menores. Isso também foi uma colocação dele. E o que ele disse, ele nunca falou abertamente que o homem evoluiu ou não do macaco. Não, o que ele falou foi o seguinte, que nós não somos nada além de mamíferos que caminham eretos. Então, a partir daquela teoria, daquela colocação, a igreja entendeu que o homem deixou de ser imagem e semelhança, entendeu não, rebateu, né? Para ser sucessora do macaco. Então, apesar dele não ter coragem de ter falado isso de forma aberta, foi a colocação dele, né? Ele colocou que o homem e o macaco, ele já colocou naquela época que eles tinham uma origem comum, né? E que essas origens só se modificaram para se adaptarem melhor ao ambiente. Charles Darwin, nas viagens que ele fez durante o mundo, ele tinha como objetivo chegar a uma conclusão também a respeito da origem divina ou não do homem, e a partir das suas viagens ele concluiu que o homem não tem origem divina, o homem é fruto de evolução. Então ele passou a considerar o homem como o produto final de uma linha evolutiva biológica. Agora, isso teve tanto problema hoje, claro, né? A gente sabe que o homem não evolui do macaco, o homem e o macaco têm um ancestral comum, que deu origem a ambos, mas isso trouxe tanto problema e tanta polêmica na época, por quê? Porque, inclusive, nos Estados Unidos, as escolas, algumas escolas eram proibidas de trazer uma ou outra teoria. Você tinha que ter lei e entrar na justiça com o direito de ensinar o criacionismo ou a teoria da evolução, ou somente uma coisa ou outra. Isso foi tão polêmico na época que, inclusive, o Papa João Paulo II, em 1996, ele teve que se pronunciar a respeito da teoria da evolução, e ele teve que dizer que sim, que a teoria da evolução é compatível com a fé cristã. Então, por que eu estou dizendo que a gente tem que pegar esse exemplo da questão da evolução do homem e do macaco, ou não, para a gente poder refletir sobre como fazer as perguntas certas? Pelo seguinte, quando a gente coloca de um lado a teoria científica e do outro lado o criacionismo, e a gente atribui, por exemplo, um peso de 50% para cada uma, e quando a gente derruba a teoria evolutiva, então a impressão que dá é que o peso que tinha numa foi transferido totalmente para outra. Então, como a gente anulou uma teoria, a outra fica com 100% de certeza. Então, todo mundo começou a se perguntar o seguinte, então quer dizer que o homem foi criado por Deus, é isso? E esse foi o grande questionamento que foi levantado, porque ele passou a ser uma linha de raciocínio, mas uma linha que é difícil de sustentar, de manter e, acima de tudo, de provar. Então, como é que a gente tem que encarar essa questão da evolução no criacionismo? Primeiro, a gente não tem que pensar que o homem ele não sofreu um processo evolutivo em relação à sua forma e à sua estrutura. A gente tem que entender que o projeto homem
esse projeto ele tem uma origem divina e, e é como se existisse um design, um arranjo molecular ou uma sintonia absurda entre células e funções que não tivesse outra explicação que não fosse essa vontade de Deus de criar um projeto chamado homem. Então, o próprio desenvolvimento da consciência, a própria noção de alma, os fenômenos paranormais, extrasensoriais, você vê que tudo no homem tem uma engenharia própria. Então, como é que a gente tem que encarar? Encarar de forma a pensar que o homem evoluiu da própria natureza, como manifestação da vontade da vida de se expressar. Então, a grande pergunta não é se o homem foi criado ou não por Deus. Essa não é a pergunta, e eu digo até que essa pergunta é irrelevante. A pergunta é, o que é o homem e se o homem está separado de Deus ou não? E como esse homem, que já diz Gênesis, foi criado em imagem e semelhança, como ele pode manifestar a essência divina que tem dentro dele? Então não basta a gente encontrar como resposta essa pergunta sim ou não, foi criado por Deus ou não foi criado. Não. A questão é, se eu estou separado de Deus e se existe uma essência divina em mim, como eu faço para manifestar? Se a gente parar para pensar, a natureza, ela manifesta a glória do Criador. Se você quiser encontrar Deus, basta você olhar para a natureza. Mas as pessoas hoje em dia, elas manifestam a glória do Criador? Eu acho que não. E você manifesta a glória de Deus? Você tem manifestado? Então é isso, o objetivo desse vídeo é só te ensinar a fazer as perguntas corretas, para a gente não ficar igual nossos irmãos que ficaram por 100 anos debatendo e brigando a respeito se ensinavam para as crianças uma teoria ou outra. Então desvirtuaram totalmente o sentido daquilo que a gente realmente precisa saber e levar em consideração. Então é isso, fica aí a reflexão.